Você anda se sentindo extremamente cansaço. Sabe aquele cansaço excessivo? Tanto na parte mental quanto na parte física? Isso pode ser um problema. E eu vou contar para vocês um pouco sobre alguns fatores que podem desencadear isso. Falta de memória, cansaço excessivo, que você fica assim sempre para baixo, que você não consegue muitas vezes realizar ali o seu trabalho do dia a dia, fica meio perdido e chega à noite você fica com insônia, fica mais cansado ainda, tem aquela noite que parece que não acaba, que é uma noite que ela fica cansativa, você não tem aquela qualidade de sono. Isso pode ter a ver com algumas coisas que a gente vai conversar agora. Antes da gente iniciar, eu queria pedir para você, se inscreva no canal, já deixa a curtida no vídeo, compartilha se você conhece alguém que está passando por isso, que assim você pode ajudar essa pessoa também a descobrir o que é esse sentimento, por que ela está sentindo tudo isso, tá bom? A gente está aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas inflamações do corpo, por que elas ocorrem, e a gente pode também tentar descobrir o que está acontecendo aí com você, tá bom? Bom, gente, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre aquele hormônio super importante que é o cortisol. Isso mesmo, o cortisol, ele é um hormônio que ele é ali fabricado, vamos se dizer assim, acima dos rins, né, naquela parte suprarrenal, então fica um chapéuzinho ali em cima dos rins, aonde nessas glândulas é produzido o hormônio do cortisol. Quando ele é produzido, e ele tem que ser produzido porque ele faz parte de toda a parte imunológica do nosso corpo, ele ajuda no controle da pressão arterial, ele ajuda no controle da glicose, né, para que a gente possa ali ter um nível de glicose adequado. Ele funciona também como ele manda ali os aminoácidos pro fígado para que ele trabalhe perfeitamente e possa produzir mais energia. Então, toda a parte de energia, ele transforma a proteína em energia, tudo isso que ele vai fazer dentro do nosso metabolismo, do nosso corpo, é importante pra gente durante o dia. E ele começa muito alto durante o dia, então ele tem um fator maior durante o dia, na manhã, logo que a gente acorda, e aí durante todo o dia ele vai caindo, os seus níveis vão diminuindo, e justamente é a forma correta de trabalhar dentro do nosso corpo, do nosso organismo. Então toda a parte metabólica, toda a nossa influência no cortisol, ele precisa desse fluxo, começar alto e ir diminuindo durante o dia. Por isso que de manhã a gente tem mais pique, tem mais energia, a gente precisa dessa energia. Mas muitas vezes você acorda muito cansado, parece que a sua noite não foi suficiente, você tá ali e não consegue ter uma noite com qualidade, levanta várias vezes, acorda muitas vezes durante a noite, tem irritabilidade, o teu sono já não é mais um sono perfeito, aquele que você vai dormir e dorme as 8 horas que você precisa, que é necessário. E isso tudo por quê? Porque ele também é considerado o hormônio do estresse. Porque se ele estiver descompensado, se você tiver o nível do cortisol muito alterado, seja ele muito alto ou muito baixo, você vai sentir e muito. Eu anotei aqui, porque eu fiz uma colinha, para poder falar para vocês tudo o que pode acontecer se ele estiver muito alto. Então, se ele está muito alto, você acorda com o rosto muito inchado, você sente aquele inchaço que fica com edema, então você percebe aquele edema no rosto. Você ganha peso, então ele influencia também no ganho do peso, porque você não dorme bem, você acaba ganhando peso. Você tem uma irritabilidade muito grande, uma ansiedade muito grande, onde a sua cabeça não consegue parar de pensar. Você fica sem desejo sexual, você não tem vontade. Super estimulado ao mesmo tempo, que você tem ali alguns estímulos que você precisa, mas que você não sabe nem o que é, que você fica irritado, você quer fazer as coisas e não consegue. Você fica muito cansado e ao mesmo tempo agitado, irritado, porque você quer fazer e não consegue fazer, e você fica com aquela
aquele cansaço excessivo. Você começa uma coisa e não consegue terminar. Esses são um dos fatores do cortisol alto. Além disso, você tem um desejo maior em comer açúcar, por exemplo, de consumir o açúcar, porque como ele não trabalha bem, ele não vai ter a queima da glicose perfeita ali, ele não vai mandar o hormônio no lugar certo para ter a queima da glicose. Lembra que a gente falou que a glicose se transforma em aminoácido ali no fígado e ela vai ajudar ali a ter um melhor desempenho na glicose no organismo? Pois é, isso não acontece, então você tem essa vontade louca de comer açúcar. Você acorda entre 1h e 3 da manhã sempre e perde o sono e acaba demorando novamente para dormir. Acumula uma certa gordura abdominal, sempre na parte da barriga, do abdômen, e tem muita dificuldade em emagrecer mesmo fazendo dieta. A mente fica acelerada quando você não consegue parar de pensar, com aquela ansiedade muito grande. Dificuldade em descansar, então você tem dificuldade em ter um dia de descanso, uma noite de descanso, que seja qualquer momento que você queira descansar, você sente dificuldade em descansar e vive sempre assim de um tipo de, como se fosse uma adrenalina. Ao mesmo tempo que você está cansado, você quer fazer as coisas e não consegue, então você fica com o seu corpo querendo fazer algo e você não consegue fazer e nem o descanso você consegue ter. Esses são os fatores do cortisol alto. Agora vamos falar um pouquinho do cortisol quando ele está muito baixo. A memória fica muito fraca. Então o que acontece com a memória? Ele vai lá no hipocampo, que é uma região do cérebro, que são as nossas memórias atuais, as nossas memórias recentes, e ele afeta essa memória recente. Por quê? Como você não dorme bem, porque pensa assim, quando você tem uma boa noite de sono, a sua memória fica muito ativa, você fica start, aquela coisa rápida, então você tem uma memória muito boa ali, principalmente das coisas recentes, por conta de você ter dormido bem. Quando você não dorme bem, você não consegue armazenar, ele não deixa você armazenar, então você não tem as memórias recentes. Às vezes você acabou de pegar um objeto, ou pegou a chave do carro, às vezes fechou a porta. Ai, será que eu fechei a porta? Será que eu deixei a chave do carro no lugar? Aí você começa, ai, será que eu desliguei o ferro de passar? Será que eu coloquei água no fogo? Então você começa a esquecer coisas que são coisas assim, do momento ali, daqueles poucos instantes, memórias recentes, justamente por conta desse sono que não teve. Facilmente sobrecarregado, então quando você fica extremamente sobrecarregado, fica com aquela exaustão, você já acorda exausto, sobrecarregado, como se você estivesse carregando um peso, é difícil até de levantar da cama, só que você fica nervoso porque você precisa levantar, você precisa fazer as coisas, então você fica sobrecarregado, exausto o tempo todo. Fica com uma névoa cerebral, como se tivesse pesada a cabeça, aquela névoa cerebral. Isso também é um dos fatores do cortisol baixo. Ciclos irregulares, isso para a mulher, então a mulher ela começa a ter ali a menstruação bem irregular por conta disso. O cansaço nem se fala, um cansaço extremo. Tá sempre doente, então a sua imunidade ela cai muito quando o cortisol está baixo. A sua imunidade ela despenca. Então é um dos fatores também, porque ele te dá uma imunidade, ele é responsável por deixar o teu sistema imune ali perfeito para que você não fique doente. Né? Desejo de sal. Então, quando o cortisol tá baixo, você sente muita vontade de comer as coisas salgadas. Então, você quer pôr mais sal na batata, você quer salgar mais a comida, você precisa do sal. Você acaba tendo um aumento no consumo de sal. E isso é prejudicial porque automaticamente você eleva a sua pressão arterial. Você pode ali ter um súbito de pressão alta. Mudança no humor, então você tá bem, tá conversando bem, daqui a pouco você estoura, aí as pessoas até falam, olha, você é bipolar, porque você tá bem agora, daqui a pouco você tá nervoso, tá irritado, tá brigando, então tem alterações do humor durante o dia, então que você por nada você acaba brigando ali, tendo essa alteração hormonal. Queda de cabelo, sensibilidade à luz, então você fica mais sensível quando você tem a luz. Dores nas articulações, sem nenhum motivo, sem você ter feito um esforço físico, sem você ter feito nada, você tem essas dores nas articulações.
Isso, gente, é uma forma da gente estar avisando assim que o corpo tá inflamado. Então, quando o seu cortisol ele está descontrolado, nada mais é do que uma inflamação completa assim do corpo todo. Por quê? Porque ele desempenha um papel vital para todo o organismo, né? Para todo o corpo. Ele é essencial, então ele precisa estar ali compensado, ele tem que estar bem. Por quê? Porque quando a gente acorda, a gente já teve a noite de sono. O que é importante para a nossa vida, que é super importante a gente ter qualidade de sono. A gente ter uma qualidade, dormir bem, porque você dormindo bem, você vai acordar bem. O que é ideal? O que você pode fazer para mudar essa posição? Para que você tenha ali o cortisol controlado, para que você tenha o cortisol, né, num nível legal, para você poder ter esse controle e conseguir se cuidar. Primeira coisa, gente, a gente vai falar exercício físico, vamos fazer atividade física? Tem que fazer. Só que o ideal é você fazer a atividade física na primeira hora da manhã. Então, se você, eu trabalho entre 8 horas no serviço, tenta acordar mais cedo e fazer pelo menos 30 minutos de atividade física mais cedo. No começo vai ser difícil, porque o teu cortisol não está controlado. Então você vai sentir um pouco mais de dificuldade. Depois eu vou falar alguns medicamentos. Fica aqui comigo que eu vou falar para vocês alguns medicamentos fitoterápicos que são naturais, que vocês podem tomar, que vocês vão conseguir controlar e ter uma melhora na qualidade do sono e também uma melhora para a memória, para a atividade, para ativar, para melhorar toda a parte do cortisol. Então não sai daí que daqui a pouquinho a gente vai falar. E aí você tem que fazer esse exercício físico na primeira hora da manhã, assim que você acordar, e de preferência antes de você tomar o seu café. Aí faz essa meia hora de exercício físico, seja ele uma atividade que você gosta, uma corrida, uma caminhada, uma esteira, um exercício aeróbico, não importa, um relaxamento, uma yoga, de repente um exercício mais de alongamento, aquilo que você acha que é melhor para você, que você gosta mais, que vai ser mais fácil para você, mas comece a fazer isso, que isso já vai ter uma alteração bem legal, vai ter uma mudança bem legal para você e você vai conseguir mudar a sua vida e toda essa forma de tratar esse estresse, porque ele nada mais é do que um estresse, ele é muito tóxico quando ele tá alto pro organismo, ele acaba se tornando um estresse crônico, né, trazendo toda essa toxicidade, afetando tanto a parte emocional como física, né. Então a gente tem esses cuidados. Na parte da alimentação, após as 6 da tarde, procura comer coisas que sejam mais assim mornas, quentinhas, nada cru, nada que vai demorar a digestão. Procure alimentos que vão facilitar a sua digestão. Se você optar por sopa, por caldos, por formas de alimentos mais leves, né, que seja ali menos salada fibrosa, então você não come muita fibra de noite, nem muita carne de noite, procura assim um peixe, uma coisa mais leve para você consumir, porque você consumindo uma coisa mais leve, mais morninha, mais macia, você vai ter uma digestão mais suave também na hora de dormir, vai facilitar. Procura também tomar alguns chás durante a noite que fazem bem, que são mais calmantes, como a camomila. Nós temos aí também erva doce, erva cidreira, são chás que ajudam, que são benéficos e ajudam bastante. Pode fazer também um relaxamento, uma respiração, trabalhar a respiração à noite antes de dormir, colocar uma música muito calma, tentar não se aproximar do celular meia hora antes, nenhum tipo de tela antes de dormir, porque a tela ela acaba influenciando também no sono e no cortisol. Então influencia e muito, né? Então isso vai fazer com que você tenha uma melhora. Vamos falar sobre os medicamentos. Vocês podem comprar em ervanários, né? Ou lugares que vendem produtos naturais, e algumas farmácias também têm esses fitoterápicos que vocês podem comprar. Então vocês vão encontrar o Panax de 100,
que o ginseng de 200 miligramas, que é o Panax, ele é excelente, então ele vai melhorar e muito o controle do seu cortisol. Tem o Rhodiola rosa, que também melhora toda a parte de memória, concentração. Você pode usar os dois juntos, já existem para vender os dois juntos, principalmente farmácia de manipulação, você consegue os dois juntos. E o Ashwagandha também ajuda a reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono. Então eles são excelentes. Melatonina também é excelente. Então são produtos que vocês podem comprar, que são fitoterápicos indicados para quem tem problema do cortisol alto. O cortisol, ele tem um nível ali entre 13 e 17 quando você faz o exame, que ele tem que estar dentro desse padrão, entre 13 e 17. Se ele tiver muito mais alto que isso ou mais baixo, é porque ele está descompensado. Aí você sabe que você já precisa fazer o uso da medicação e começar a tratar. Começa a fazer em casa naturalmente, devagarinho, depois vai marcando os teus exames e já vai melhorando, você já vai percebendo que você está melhorando, você vai ter mais qualidade de vida, na verdade, né? Quem não pode, tá? Quem não pode de jeito nenhum. Pessoas hemofílicas que têm problemas de coagulação do sangue, não pode tomar essas medicações, porque pode alterar. Pessoas que tomam AS, que tomam anticoagulantes, né? Pessoas que tiveram infarto, que tomam anticoagulantes. Pessoas que têm problemas graves renais também não podem. Então, mulheres grávidas não podem, crianças não podem. Então, a gente tem que ter esses cuidados. O que criança pode, Neuza? Existe uma linha dos florais de Bach que são excelentes, inclusive para criança dormir melhor, que é fitoterápico também, que é super natural e que você pode dar para criança, né? Então esses podem sem perigo e sem risco, tá bom? Agora, esses aqui que eu falei agora, que é o Panax Ginseng, o Rhodiola rosa e o Ashwagandha, não pode. Aí esses criança não pode tomar, tá? Então, gente, o que a gente precisa sempre estar atento a esses sintomas para que você venha ali a descobrir o que realmente está acontecendo com a sua saúde, né? Porque o dia a dia, o estresse, ele vai mexer com o teu cortisol. Uma outra coisa que mexe com o cortisol é a tomada da medicação errada. Então, por exemplo, se você toma corticoide e você toma um corticoide à noite, você vai descompensar todo o seu cortisol. Porque corticoide, seja ele qual for, você tem que tomar ele de dia, de manhã de preferência. Então tem os horários certos para tomar cada tipo de medicação. Uma hora eu vou fazer um vídeo para vocês e vou falar sobre isso, porque é importante. Tem gente que toma medicamento errado, tem gente que mistura medicamento, que toma medicamento com suco, com leite, com refrigerante e não pode. Então tudo isso influencia também, porque eles vão agir de outra forma no teu organismo, né? E tem uns que se tornam tóxicos também, tem uns que aumenta a dose porque misturou com outra coisa. Então tem tudo isso. Tem uns que perde o efeito porque misturou com outra coisa. Então a gente tem ali efeitos adversos dos medicamentos de acordo com o que você toma. Então isso tem que ter um cuidado especial. Aí outra hora a gente fala sobre isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa a curtida, compartilha com seu amigo, com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua tia, com quem você vê que está passando por esse problema, está sentindo esses sintomas e ajuda de alguma forma para que eles também fiquem sabendo de como se cuidar, tá bom? Eu tô aqui sempre com vocês. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.